de volta no Alô Alô Fortaleza, deste sabadão, dia 27 de setembro de 2025. Vamos ali, dar um pulinho rapidinho, porque não podemos perder essa oportunidade. O homem saiu da cama cedo hoje, ele sai todos os dias, mas hoje é sábado. E aí, tirar o camarada da cama cedo, porque ele não está aqui. Ele está em Los Angeles, nos Estados Unidos. E lá são 4 horas a menos. Lá agora são 6 horas da manhã, 6:02 da manhã. Então é muita gentileza para falar conosco e vamos aproveitar essa oportunidade. Mestre André Lima, o mestre das artes marciais, que fez a vida nos Estados Unidos, e estava aqui recentemente de férias e eu escapuli, rapaz. Era para ter trazido o mestre aqui ao programa e o mestre viajou. Mas eu disse, mestre, você vai falar um pouquinho com a gente aqui, pelo menos dar um salve, um oi aí para a sua turma aqui de Fortaleza, do Ceará, do Piauí, da região Nordeste toda. Bom dia, mestre André Lima. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente a essa hora. Bom dia, meu amigo. E aqui eu sempre acordo cedo, então não tem novidade, não. É um prazer estar aqui falando com você. E eu estava aí no Ceará, sim, dei aula aí em várias academias, visitei a família. E nós não nos encontramos, mas estamos aqui se falando nesse momento. Quais são as perguntas que você tem para mim aí? Muito bem, muito bem. Agradecendo ao professor Ronin, que sempre nos informa quando o mestre André Lima está passando por aqui. Olha, o mestre chegou, está por aí e tal, e é sempre bom. André Lima, para quem ainda não lhe conhece, porventura, e muita gente não lhe conhece, porque você passou por aqui muito cedo, só um breve histórico. Você é cearense não, parece que você é piauiense, né? Sim, eu nasci no Piauí. E eu sou o cara que trouxe o taekwondo para o Ceará. Eu introduzi o taekwondo no Ceará no ano 1983. Eu fiquei em Fortaleza entre 1983 e 88. Em 88 eu fui embora do Brasil para a Europa, depois vim para os Estados Unidos. Mas entre esses anos de 83 e 88 eu introduzi o taekwondo no Ceará. Eu montei a primeira academia, eu fundei, na época era o departamento técnico, que depois se tornou a federação, formei os primeiros faixa pretas de taekwondo do Ceará. Que maravilha! Você é de onde no Piauí? Da cidade de Piripiri, no Piauí. E por acaso eu tenho que fazer uma visita lá, eu já não vou lá há bastante tempo, algumas décadas. Que é isso, tem que ir lá. E por aí você deve cantar, eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri. Essa música é famosa. Logo as pessoas vão te identificar. E aí, como é que foi sua vida? Você foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos, como é que foi isso? Exatamente, em 88 eu fui embora para a Europa, morei basicamente 2 anos na Europa, em Paris, e também morei em Portugal, dei aula de taekwondo lá o tempo todo, competi, uma época que eu comecei a ficar bem conhecido mundialmente, que eu comecei a sair na capa das revistas europeias, e depois eu vim para os Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos eu fiquei, e montei as academias, trabalhei em cinema, e então passou-se o tempo e já tem cerca de quase 40 anos, né, aqui nos Estados Unidos, mas eu sempre que posso vou ao Brasil, visitar a família aí no Ceará, minha família vive no Ceará, visitar o pessoal do taekwondo, sempre faço muito intercâmbio, viajo muito, e essa foi o resumo da história. É verdade. Agora, que me deixa curioso, por que o taekwondo, se naquele tempo eu imagino era pouco difundido, se falava muito em boxe, luta, livre, era muito em voga, né? O próprio karatê começava a ser falado também. E aí por que o taekwondo, mestre André Lima? Bem, eu iniciei o taekwondo em Brasília, né? Eu nasci no Piauí, mas eu muito cedo fui para Brasília e lá eu aprendi o taekwondo.
e o taekwondo ficou muito popular no Brasil no ano de 1988, né, que foi o ano que eu fui embora do Brasil. O taekwondo ele entrou no programa olímpico, depois tornou-se um esporte oficial do programa olímpico e se popularizou mundialmente o taekwondo, né, e atualmente continua uma luta muito difundida no mundo todo, mas tem fases, né? Agora está tendo uma fase muito do jiu-jitsu, por causa da popularização do MMA, e o jiu-jitsu acabou se tornando famoso. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, dou aula de jiu-jitsu também, mas as lutas, elas têm fase, né? Tem a fase que é o boxe, teve a fase do taekwondo, da capoeira, do jiu-jitsu, e naquela época, anos 80 e 90, quem realmente estava muito grande, muito popular, foi o taekwondo. E hoje o taekwondo tem experimentado um crescimento, né, enorme. Aqui, por exemplo, no Ceará, o trabalho que o Fábio Ronin tem feito, um trabalho bom, os meninos têm saído, conquistado medalhas, tudo mais, está muito legal, estou gostando de ver, né? A Olimpíada deu um impulso, né, um boom, né? Nessa sua passagem aqui, você teve lá com os meninos, deu aulas por aí, onde é que você teve, hein, mestre André? Sim, eu tive aí, eu visitei o Ronin, os alunos dele. O Ronin é o presidente da federação, Fábio Ronin. A Federação Cearense de Taekwondo é muito forte, muito atuante e traz muitos resultados. Eles competem no Brasil todo. Então eu visitei o Fábio Ronin e visitei também a academia do professor Alexandre Nogueira, que é um dos grandes mestres do taekwondo cearense. Tem academia já há muito tempo, e foi os dois que eu tive a oportunidade de contactar e dar aulas. Fui contactado por 3 outras academias, mas o problema é que eu estava aí por um período curto, eu não pude ir nas outras 3 academias, mas quero voltar ao Ceará no ano que vem, por volta de março, e aí sim eu vou poder visitar todo mundo, dar uma aula aí nas outras academias. Mas o taekwondo do Ceará está muito forte em termos de Norte e Nordeste, também está indo muito bem em termos nacionais. É um taekwondo muito atuante, eles estão em todas as competições. O presidente Fábio Ronin é excelente, ele está dentro do taekwondo 7 dias por semana, dia e noite, e está fazendo um trabalho espetacular. Que maravilha! O taekwondo é digamos, um pingadinho, ele é uma mistura ali das artes marciais. Como é que é o taekwondo, mestre André Lima? O taekwondo é uma luta coreana, foi desenvolvida na Coreia, e principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. A Coreia ela foi dominada pelo Japão entre 1910 e 1945, mais em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos usou a bomba atômica no Japão e venceu a guerra. O Japão liberou a Coreia, e depois dessa liberação, o taekwondo foi desenvolvido a partir de outras lutas que eram praticadas na Coreia, e o nome taekwondo foi criado na década de 50, e já no fim dos anos 60, os coreanos começaram a exportar o taekwondo para o mundo. Na época, era muito conectado com os militares, eles enviavam instrutores coreanos para os países para ensinar as forças armadas dos outros países, e com o tempo o taekwondo se transformou basicamente num esporte de competição, entrou no programa olímpico em 1988, na Olimpíada de Seul, na Coreia, virou um esporte de demonstração em 2 Olimpíadas, e depois em 2000, em Sydney, na Austrália, virou o esporte olímpico oficial taekwondo, e hoje é um esporte que é praticado no mundo todo, e é a arte marcial mais praticada no mundo até hoje. Não foi batida ainda, tem o maior número de praticantes em termos mundiais. Incrível, né? Que se você perguntar, as pessoas vão falar em boxe, karatê, tal, e
não vão falar em taekwondo. No entanto, né, é como o tênis de mesa, né, porque densamente para o lado de lá se pratica muito, e para o lado de cá, embora não seja tão conhecido, já começa a ser praticado também. É interessante isso, né? É muito interessante. Exato. Agora, mestre, as pessoas precisam ter conhecimento de outras artes, não? Ou se tiver conhecimento de outras artes, já facilita para o taekwondo? Facilita, né? O taekwondo é uma arte que usa muito as pernas, a maioria dos golpes são desferidos com as pernas. Chutes, eu diria que 80% são chutes, e a regra de competição é um esporte muito bonito de assistir, e por isso se popularizou, porque é bonito, é muito usado em filmes, é usado em muitas áreas também, defesa pessoal, e por causa da beleza da arte, eu acredito que foi popularizada. É eficiente para a luta, para a briga também, para a defesa pessoal, e veio da Coreia, e hoje é uma luta de dimensões mundiais, esporte olímpico, difundida em todos os cantos do planeta. É, muito legal. Aqui, por exemplo, o Fábio Ronin já está anunciando a Copa Cearense de Taekwondo 2025. As inscrições já estão abertas e a Copa acontece nos dias 25 e 26 de outubro. Ginásio do Sesc, na Jurema, Caucaia, Ceará. Na próxima vinda aqui, mestre, monta umas oficinas aí. Vem com, assim, pelo menos uma semana de oficinas. Vai dar legal, não? Exatamente. Não, da próxima vez, acredito que por volta de março de 2026, eu estarei aí, vou ficar mais tempo e vou poder dar aula nos outros centros, academias que me contactaram pedindo a minha presença. É bom lembrar que o mestre André Lima já deu aulas para um monte de gente boa do cinema aí, né? Essa turma toda aí que aparece no cinema com karatê, isso e aquilo outro, luta, boa parte desse pessoal passou por você, não? Já dei aula a muita gente famosa aqui, tanto do cinema como em outras áreas, empresários, políticos. Eu estou dando aula aqui já há mais de 30 anos, e na Califórnia você sabe como é que é, uma cidade que mora muita celebridade, muita gente famosa, atletas famosos, empresários. Então é parte já do dia a dia de dar aula para esse pessoal. Uhum. Diga aí o nome de algum bambambam do cinema aí que passou por seu tatame. Tem muita gente, Ana Lima Cord, e tem outros que já praticaram aqui na academia, Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Van Damme? Van Damme já veio treinar aqui na academia, e outros atletas e atores famosos, Lauren Avedon, e assim, tem muita gente. Tem gente também que é de outras áreas, são famosos, mas são de outras áreas, são políticos, são empresários. Então, é um negócio que sempre atrai esse pessoal praticar luta, porque eles querem estar em forma, mas também, como hoje em dia o MMA, Mixed Martial Arts, está muito popular, então eles sempre às vezes procuram alguma luta, e sempre tem alguma gente procurando as academias para praticar. Uhum. Agora, a minha curiosidade, o Van Damme chegou zerado ou já sabia alguma coisa? Não, o Van Damme já é lutador, mas ele sempre pratica, né? E ele não mora mais aqui, ele foi embora para a Europa, mas quando ele morava aqui, ele morava perto aqui de uma das academias, então já veio praticar na academia, e ele atualmente vive na Europa, mas quando ele morou aqui muito tempo, né? Então ele teve em contato com a gente. Eu tenho muitas fotografias com o Van Damme aqui de diferentes épocas, e já treinamos junto. Que maravilha, que coisa boa. Muito bem. Bom, agora você voltou aí à batalha, segue o fluxo, né? Como é que sua vida aí, meu caro mestre André Lima? Começa cedo, termina tarde ou como é que é?